futebol. Vários acontecimentos, uns felizes, outros nem tanto, aconteceram em julho. E para conversar sobre eles, eu estou aqui com o professor, historiador, amante de futebol, Isaías Nascimento, em frente a esse estádio maravilhoso, Maracanã. Muito obrigada pela sua presença, Que prazer, Isaías. Aline, estar novamente com você. Falando de futebol. Uma alegria permanente. Agora, dia 19 de julho, Isaías, me conta, qual a importância dessa data para o futebol brasileiro? A antiga CBD, hoje CBF, em 1976, criou, em 19 de julho, o Dia Comemorativo do Futebol, em homenagem ao Esporte Clube Rio Grandense, do Rio Grande do Sul, fundado em 1900, possivelmente o primeiro clube de futebol fundado no Brasil. Logo em seguida vieram Ponte Preta, Fluminense, Botafogo, Vasco, Flamengo e outros clubes que foram iniciando a sua atividade esportiva ligada ao futebol. Mas a homenagem se refere ao clube do Rio Grande do Sul, o Rio Grande. Por que ele não é comemorado assim? As pessoas não sabem dessa data, né? A maioria. Aline, tem datas que colam. No Brasil tem essas coisas, né? Tem datas que são imediatamente reverenciadas. A meu juízo, há uma falha da CBF e dos organismos do futebol, as federações. Porque você imagina o seguinte, nessa data era para se reunir os campeões, ex-jogadores, técnicos, o futebol, mostrar para as crianças quem passou, quem construiu a história do futebol. Seria muito fácil, um museu lá em São Paulo, o Museu do Pacaembu, o Museu do Maracanã, as próprias entidades. Há uma falha. Eu tenho para mim que falta historiadores nos clubes. Tem muitos torcedores, faltam historiadores, pessoas que pensem e planejem essas atividades. Agora, Isaías, estou aqui olhando para essa fachada do Maracanã e pensando como é que deve ter sido aquela tarde de 1950, porque o Maracanazo também foi em julho, né? O Maracanazo é uma final de Copa do Mundo, né? Brasil e Uruguai. O Brasil jogava pelo empate. No segundo tempo, o Brasil fez 1-0, gol de Friaça. E nos últimos minutos, o Uruguai virou. Empatou a 27, 28 minutos e aos 34 o Uruguai virou. E aí ficou denominado como Maracanazo porque foi uma grande, talvez, certamente, a segunda maior derrota do Brasil. Porque a primeira passou a ser, infelizmente, o 7-1. Aquele dia foi um dia muito triste porque o Maracanã tinha mais ou menos 200 mil pessoas aqui ao nosso lado, né? É o chamado Templo Sagrado do Futebol. Mesmo assim, eu acho que nós devemos reverenciar os vice-campeões mundiais, porque eles chegaram a uma final invictos, jogavam pelo empate. Futebol, como dizia alguns pensadores, é uma caixinha de surpresa. Aquele dia foi uma surpresa desagradável, mas a gente tem que lembrar de Barbosa, Augusto, Juvenal, Bigode, Danilo Alvim, Zizinho, Jair Rosa Pinto, Friaça, Ademir Marques de Menezes e Chico, mais o técnico, com carinho com eles. Eles fizeram parte da história e fazem parte da história. O Maracanazo existe, mas Papai do Céu que esteja com eles. Todos já se foram, não tem nenhum vivo do Maracanazo, né? Newton Santos foi o último a falecer, era a reserva, mas que o Papai do Céu os tenha. E eles criaram também a história do futebol. Falando um pouco assim de coisa boa, então, agora. Foi também em julho que o Pelé vestiu pela primeira vez e também pela última amarelinha, né? Que coincidência. Exatamente. Em julho ele estreou em São Paulo, num jogo contra a Argentina. Ele tinha apenas 17 anos. Ele fez o gol do Brasil, mas o Brasil perdeu para a Argentina. Já em julho de 1971, ele se despediu da seleção, jogando contra a Iugoslávia com 2-2. Ele guarda uma memória, ele sempre fala nas resenhas, que ele lutou muito para fazer o gol na despedida dele, de 2-2 contra a Iugoslávia. Imagina. Mas eu quero lembrar aqui também, reverenciando esses jogadores que jogaram com ele, Félix, Zé Maria, Brito, Piazza e Marco Antônio, Gerson, Clodoaldo e Rivelino, Zequinha, Vaguinho e Pelé. Pelé foi substituído no segundo tempo pelo Cláudio Miro, que era um jogador do Internacional. O técnico era o Zagallo. Então aquele 2-2 foi a última partida e a história narra, Aline, que ao sair de campo, né, ele correu em volta de todo o estádio, no gramado, e a torcida gritava, fica, fica, fica. Mas ele já ali se despediu, porque anos depois teria a Copa da Alemanha e ele já não a disputou. Imagino que passou na cabeça dele naquele momento, né? Agora, Isaías, estou lembrando de uma outra coisa que aconteceu em julho também, ó.
Acho que todo mundo lembra, né? Bebeto. Tetra foi em julho. Exatamente. A final foi contra a Itália, nosso eterno rival, né? 0 a 0 no horário normal de jogo, 0 a 0 na prorrogação. E nos pênaltis, Taffarel, vai que é tua, Taffarel, nos salvou defendendo uma bola e duas foram para fora do Baresi e do Baggio. Mas foi uma Copa muito bem jogada, o Parreira soube fazer um time muito forte. Vamos só lembrar para homenagear sempre, né? Taffarel, Jorginho, depois entrou Cafu, Aldair, Márcio Santos e Branco, Mauro Silva e Dunga, Mazinho, Zinho, Bebeto e o eterno Romário, o rei da área. A gente está aqui pertinho da estátua do Bellini, né? Que também é o ponto de encontro de todos os cariocas. Aquele gesto, aquele momento do Ideraldo Luiz Bellini, ex-jogador do Vasco, que na época da Copa de 58 ele era o nosso capitão. E ele, quando chegou na hora da premiação, eles ficaram num tablado. E os repórteres pediram o seguinte: levante a taça, porque nós não estamos vendo a taça. E ele a ergueu sobre a cabeça. Esse gesto improvisado passou a ser o gesto de todo mundo a partir de então. Essa estátua foi inaugurada logo depois da Copa de 58 para homenagear o jogador de futebol. Não era diretamente o Bellini, mas a estátua parece tanto com ele que ficou convencionado como estátua do Bellini. Então, Aline, quando a gente quer encontrar alguém antes do jogo do Maracanã, a gente fala, vamos lá na estátua do Bellini, e certamente a pessoa ou você vai estar naquele local. Bom, Isaías, que pena que julho de 2018 não nos trouxe boas vibrações, mas outros julhos virão, não é isso? Copa do Mundo é muito difícil, são outras seleções de muita qualidade. O Brasil formou um time nas eliminatórias muito bom, o Tite está de parabéns, não se pode ganhar sempre e a gente sempre tem que aprender com a vida. São etapas, quem sabe na próxima esses mesmos jogadores terão êxito, mas o importante na vida é competir. E competir o bem e nós termos a nossa vida para frente, o nosso trabalho, com a nossa família, com todo mundo e vamos continuar lutando por dias melhores. É isso aí, e o futebol brasileiro sempre terá muito o que comemorar. Na próxima Copa terão outros craques disputando com essa camisa amarelinha. O Brasil se renova com craques todos os anos, né? E esses jogadores, muitos já foram muito bem. Vamos torcer para que eles possam estar novamente agora lá na frente no Catar, que é um lugar completamente diferente. É isso aí. Muito obrigada, Isaías. Oi, um prazer novamente. Viva o futebol! Viva o futebol!